Olá, alunos de primeiro ano. Então, vamos dar continuidade, tá? Falando sobre os povos mesopotâmicos. Então, nós trabalhamos os sumérios, que foram, então, os primeiros, né? Mais antigos povos dessa região, né? Lembrando Mesopotâmia, aquela região entre os rios Tigre e Eufrates, né? E os sumérios, então, né? Foi aquela população, aquele grupo que se desenvolveu mais ao sul, né? Da Mesopotâmia. Bom, os sumérios, então, né, que se desenvolveram em cidades-estado, né, a gente trabalhou todas as características com vocês, eles foram dominados, então, acredita-se que lá pelo ano 2500, mais ou menos, né, antes de Cristo, por um grupo, né, povos chamados povos acadianos, certo? Sobre os quais não se conhece muita coisa, né, ainda não se encontrou até esse momento vestígios sobre onde teria sido de fato a capital, mas há registros contando então sobre esse ataque, essa conquista da região desses povos sob a liderança do Sargão I, então que era um grande rei, né, um grande líder dessa população. E eles teriam então realizado a primeira unificação, né, desse espaço, criando então um primeiro império da história até então registrado, né, nessa região. Né? Lembrando que os sumérios eles se organizavam em cidades-estado, não tinham uma unificação política, né, num viés, digamos assim, de império, certo? Então os acadianos criaram então, né, esse primeiro império e conta-se, né, que teriam sido então um povo bastante importante no sentido guerreiro, comercial, enfim, né, mas os registros ainda são poucos, de um modo geral, eles absorveram muitas questões da cultura, né, dos sumérios. Essa perspectiva ela vai ser comum a todos esses povos mesopotâmicos, por isso que a gente trabalha eles num bloco, digamos, tá? Porque todos eles vão compartilhar de algumas características que lá no final eu vou retomar para que a gente tenha então esse olhar, certo? Então, basicamente, acredita-se que o Império Acadiano tenha durado em torno de 500 anos, mais ou menos, e depois, então, ele teria sido tomado, conquistado por outros povos. A gente tem que lembrar que nesse período há uma grande circulação, né, desses grupos que estão sempre em busca de um espaço mais adequado para sua produção agrícola, em busca de riquezas, de conquista de territórios. Então, vai ser um constante, né, povo conquistando outro, dominando outro, né, e esse é o resumo da ópera da Antiguidade Oriental, certo? Bom, esse é o povo, então, que dominou os acadianos e conquistou aquela região, tá? Vão ser os amoritas, que vão fundar o primeiro Império Babilônico, certo? Então, eles vão fundar uma cidade que vai ficar na região um pouco mais central, certo? Entre os rios Tigre e Eufrates também, né? E um espaço estratégico para essa digamos assim, para essas trocas comerciais, né, para essa vazão desses produtos próximos ao rio, essa cidade está chamada de Babilônia, e será então uma cidade reconhecidamente central, no sentido de vai ser uma grande metrópole, digamos assim, para aquela região onde vai circular uma série de produtos, culturas, enfim, tá? Então a Babilônia será fundada por esse grupo, né, pelos amoritas, e a principal contribuição de fato desse povo, né, que também vai se apropriar dessa cultura, certo? Ou seja, também vai construir grandes templos, grandes palácios, que vão ser chamados de zigurates, certo? Vão ser povos que vão usar a escrita cuneiforme, certo? São povos politeístas, isso é comum a todos eles. E o principal rei do período vai ser chamado de Hammurabi, certo? E a sua grande contribuição, é o que a gente tem que saber do primeiro Império Babilônico, é o chamado Código de Hammurabi, que nada mais é que um código de leis, tá? O código de leis mais antigo que se encontrou, que foi então, digamos assim, cunhado, né? Então, escrita cuneiforme, e uma grande estela. Uma estela é um monumento de pedra gigante que ficava então, né, no centro da cidade e que informava então, né, da legislação sobre várias áreas, né, do conhecimento da vida humana. Então havia artigos que tratavam de questões civis, como casamento, divórcio, enfim, né, escravização, né, a gente tem que lembrar que a escravização ela existia nesse contexto, apesar de que a maior parte da mão de obra nesse momento é uma mão de obra de servidão compulsória, certo? Camponesa, compulsória, né? E basicamente esse código de leis trabalhava com várias situações, também com questões, por exemplo, penais e criminais. Ele foi conhecido como Código do Talião ou do olho por olho, dente por dente, né? Porque de um modo geral era um código bastante duro, digamos assim, certo? E que tentava equivaler, né, a pena ao crime
que foi realizado. Então, né, havia por exemplo, dos artigos que dizia que aquele que arrancar o olho de alguém terá o seu olho arrancado, certo? E é basicamente nessa perspectiva. Porém, nós sabemos que sempre, né, uns são mais iguais que os outros e, claro, dependendo da, digamos, classe social na qual o criminoso estava inserido, as penas eram bem mais brandas, eram negociadas, enfim, né, uma série de situações aí que ocorriam. Mas esse Código de Leis é o mais antigo que se encontrou, certo? E por isso ele é tão importante, ele vai influenciar vários outros povos também mais tarde, tá? Bom, então, basicamente, pós, então, né, a morte do Hammurabi, houve uma série de, digamos assim, disputas internas, né, pelo trono e, enfim, de questões políticas que vão enfraquecer a Babilônia e com isso a gente vai ter, então, a conquista da Babilônia por outros povos também que estão surgindo aí um pouco mais ao norte, né, da região da Mesopotâmia, que são os assírios, certo? Então, os assírios, eles são um povo, então, bastante guerreiro, tá? Que vão ficar conhecidos como um povo guerreiro, que dominava uma série de técnicas inovadoras, né? No sentido bélico, né? Ou seja, da guerra mesmo. Então, maquinários de guerra, como, por exemplo, arietes, que são aqueles troncos gigantes, né? Para derrubar portas. Eles eram muito eficientes, né? Em relação à questão do uso do arco, por exemplo. Eles criavam túneis, trincheiras, enfim, para conseguir passar por baixo das muralhas, enfim, né, torres gigantes para passar por cima das muralhas, enfim. Eles criaram uma série de técnicas, né, de tecnologias de guerra bastante avançadas para o período e que fez com que eles tivessem um certo predomínio nesse momento, certo? E conseguiram, então, dominar a Babilônia, certo? E toda aquela região, né, do seu entorno. Então, os assírios também, né, eram politeístas e ficaram conhecidos, então, também por sua grande crueldade, domínio pelo terror dos povos submetidos. Então, de um modo geral, eles lançavam mão, digamos assim, né, de táticas, né, realmente de terror para dominar, né, a partir do medo, esses povos, né, que eles submetiam. Então, castigos extremamente cruéis, de cortar a língua, cortar a orelha, torturas, empalamento, enfim, uma série de, digamos assim, táticas, né, e eles vão dominar várias regiões, eles são descritos na Bíblia, inclusive, né, nesse sentido, eles vão dominar essa região da Babilônia, o Egito, vão dominar também a região da Palestina, enfim. Então, é um povo bastante destacado nesse sentido, né? E também criaram um império, né? Então, o Império Assírio. E também, por fim, outro ponto importante é a questão de que a biblioteca mais antiga da qual se tem notícia é uma biblioteca assíria em uma, né, das capitais assírias, né? As duas principais cidades da Síria serão Assur, né, que foi fundada possivelmente por um rei chamado Assurbanipal, certo? Nínive, né, que é uma outra cidade importante, ali teria havido uma biblioteca na qual havia compilado, né, todo o conhecimento, todos os tratados e literatura até então. Bom, os assírios acabaram sendo dominados por um outro povo em ascensão, né, nesse momento, que são os caldeus. Os caldeus, eles têm origem numa região próxima à Suméria, ou seja, lá no sul da Mesopotâmia, até um pouco mais ao sul ainda, certo? Esses grupos, então, eles se organizaram, né, de uma forma também bélica, enfim, conseguiram dominar os assírios, porque a gente tem que lembrar que como os assírios dominavam muito pelo terror, né, grande parte dos povos submetidos não tinham, digamos assim, simpatia pelos seus dominadores, né, então com isso os caldeus conseguiram, né, cooptar, digamos assim, uma série de apoios, né, e conseguiram então dominar o Império Assírio, certo? E substituíram o Império Assírio, fundando então o chamado Segundo Império Babilônico, porque a Babilônia novamente será refundada praticamente, né, reativada, remobilizada nesse momento, certo? O principal, digamos assim, rei, o principal nome deste Segundo Império Babilônico é o Nabucodonosor II, que é um rei, então, que além de ser tido como um grande guerreiro, né, também é descrito muito no texto bíblico, porque também, né, dominou a Palestina, escravizou a população dos hebreus, que vão ser responsáveis por compilar essa primeira parte, esse Antigo Testamento, certo?
Então, o Nabucodonosor também, né, além de ser um grande guerreiro, ele também é conhecido como alguém que investiu muito na questão arquitetônica, né, sendo que grandes obras arquitetônicas relatadas na Bíblia teriam sido realizadas durante o governo dele, como, por exemplo, a chamada Torre de Babel, há toda uma lenda, né, de como, por exemplo, as populações falam línguas diferentes, né, no texto bíblico a explicação seria por que, então, Nabucodonosor, né, os babilônicos, que é sempre visto uma cidade, né, na Bíblia como uma cidade muito negativa, enfim, né, teria criado, então, um zigurate, né, uma torre tão grande, tentando alcançar a Deus, e Deus teria, então, né, digamos, lançado, né, um castigo no qual, então, cada um falava de um jeito, e aí ninguém mais se entendia e não conseguia mais construir essa torre. Mas enfim, então há esse relato desse zigurate, dos jardins suspensos, tá? Que teria sido uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele teria criado um grande zigurate, todo cheio de plantas ornamentais, fontes, enfim. Disse que ele teria tido uma das suas esposas que sentia muita saudade do lar, e como aquela região é uma região, né, mais árida, enfim, né, ele teria feito todo digamos assim, uma construção, né, hidráulica, obras hidráulicas para manter aquele local assim quase como um oásis, digamos assim, né, para que essa esposa dele se sentisse mais confortável e feliz ali. Bom, então esses seriam, né, digamos assim, os principais aspectos, né, e a gente não se encontrou até hoje vestígios de onde seriam os jardins suspensos, ou basicamente, né, a Torre de Babel, enfim, né, nós temos apenas esses relatos que dão a ideia de que nesse segundo Império Babilônico teria havido um investimento nessa questão da construção, certo? Por fim, então, o segundo Império Babilônico, ele termina com a conquista de um novo povo, então, que está surgindo, né, naquelas proximidades, né, no Planalto de onde hoje é o Irã, que são então os persas. Então, em 539 a.C., Ciro o Grande, líder dos persas, teria então conquistado a região da Babilônia, pondo fim ao Segundo Império Babilônico. Então, basicamente, em relação aos mesopotâmicos, esses são os principais aspectos, lembrando que eles, de um modo geral, são civilizações que floresceram perto desses rios Tigre e Eufrates, esses dois rios, são civilizações que construíram grandes palácios, templos, enfim, né, os chamados zigurates, desenvolveram a escrita cuneiforme, eram habilidosos guerreiros, eram grandes engenheiros, matemáticos, astrônomos, certo? Conheciam, então, céus, estrelas, enfim, né? São povos politeístas, de um modo geral, certo? Povos guerreiros, né? Então, todos esses aspectos, esses grupos, basicamente, eles se, digamos assim, dividiram, certo? Pactuaram. Basicamente, o único, em relação à questão de organização política que foi diferente, é o povo sumério, que se organizou em cidades-estado, diferente dos demais, os quais formaram impérios, certo? Então, basicamente, os povos mesopotâmicos era isso. A gente vai, em outro momento, conversar com você sobre outros povos da Antiguidade Oriental, como os egípcios, hebreus, fenícios e persas, certo? Então tá, fiquem bem, se cuidem e até a próxima!